O Renan aproveitou esse primeiro debate para atacar o Lula e o Flávio. E ao falar sobre o atual presidente da República, o candidato do Missão ironizou a relação com a Janja e disse que o Lula resolveu ficar lá com aquela Janja, dizendo que seria melhor ter ido ao debate, onde teria companhias melhores. O Renan também criticou o Flávio Bolsonaro por ter ido a Barretos antes do debate e disparou que o senador estava dançando igual a um imbecil. Na sequência, afirmou que o Lula desistiu de apresentar proposta e falou que o presidente não está nem com saco para discutir o país. Eu não sei, olhando para os três, o que vocês sentiram ontem? Quem teve aí a melhor performance, Regis? A menos pavorosa performance foi do Renan. A menos pavorosa. Por quê? Porque o Renan ocupou o palco e deu o tradicional show que ele costuma dar para sua própria bolha. Sua bolha mais jovem, a bolha de internet. Ele foi lá com o cabelo cuidadosamente despenteado, que é para dar aquele ar de casualidade. Assim, a performance menos pavorosa foi a do Renan. Eu acho que ali dos três, né? Olhando para os três, se vocês forem analisar, eu tô por aqui, viu, Iaguinho? Isso, boa. Não, eu tô aqui, ó. Se você for analisar a participação dos três, a gente tem duas figuras mais Maduras. não, mais idosas, podemos dizer assim, e uma figura digital, né? Veteranas. E ali o contraste do digital é muito forte, porque eu senti que, por exemplo, o Augusto Cury estava fazendo uma palestra ali, o Caiado, até no movimento dele ali, para falar com a câmera, você não sentiu isso, perdido, Fê? né? Mas no fim das contas, os três não são protagonistas mesmo, né? Tanto é que a audiência revelou, ninguém estava tão interessado. Ah, ok, no YouTube tinha, sei lá, milhares de views. Vai saber se eram reais ou não. De qualquer forma, não vejo que aquilo ali teve uma relevância. Porque o que as pesquisas mostram hoje é que aquelas três pessoas estão longe de conquistarem uma vaga no segundo turno, por mais que estejam tentando, né? Sempre vão dizer que tem esperança de que vão conseguir, mas acho muito improvável. E o que me surpreendeu muito é que o grande barulho ficou apenas na direita, né? Porque não tinha nenhum representante de esquerda ali. Pelo contrário, os únicos representantes da esquerda nesse evento estavam lá na rua protestando. Aliás, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva também deu uma desculpa absurdamente das muitas desculpas que ele deu para não ir no debate, uma delas foi tipo, só tem eu de esquerda. Eu não vou porque só tem eu de esquerda e eu iria debater só com gente de direita. Deixa eu Cara, isso é um só, absurdo deixa eu só total. perguntar pro Rick, como é que foi a audiência ontem, Rick? Porque não dá pra gente ter talvez um número oficial, porque eram várias emissoras transmitindo, né? O número consolidado saiu agora há pouco, já dá pra gente ter uma noção mais precisa. O debate da Band na Band marcou 2,21. Na Cultura foram 0,23 e na Gazeta 0,16. Somando tudo, dá 3 pontos no arredondado. É um número bom para o padrão da Band, das emissoras, das respectivas emissoras do pool. Considerando apenas a Band, foi o melhor desempenho da faixa horária neste ano. Normalmente o espaço é ocupado por vídeos da internet no perrengue da Band. E na Record, a entrevista com o Lula foi um fracasso. O Domingo Espetacular marcou a segunda pior audiência do ano. Deu 4,9 contra 7 do SBT. Mesmo considerando apenas o recorte da entrevista do Lula, que durou 20 minutos, das 8h32 às 8h52, o Domingo Espetacular também perdeu de lavada. A entrevista do Lula marcou 5 pontos cravados, contra 7,4 do SBT e 2,8 da Band. Em vários minutos, a diferença da Record e da Band foi de apenas 1 ponto, o que não é muito normal no horário nobre de domingo. Então, E no minuto dava pra ver a queda. Quando o Lula começou a entrar na tela, ia caindo. O público da Record não quer então, saber mas de Lula. posso só fazer uma observação, Cestaro, só antes de você falar sobre isso? Olá, já deu seu like? Não deixe de ajudar o canal. Teve quase 500 mil de pessoas assistindo o debate no YouTube. Já certo? tem 3.200.000 visualizações. Pois bem, aí a Então gente não volta é naquela discussão, inflado, né, é que a verdade. gente faz. Entende? No YouTube, porque quando se paga-se bot, né?
o YouTube ele não contabiliza. Contabiliza, tem bot que contabiliza. Não, vai não, por não, bem, não. você sabe. Eu te mando o link. No se você YouTube? quiser. Não, Contabiliza, gente. Contabiliza. Pô, gente, pelo Tem amor sim, de Deus. gente, tem sim. No YouTube, eu já... Tem. Paulo, Eu não conheço. vou explicar pra você. Eu já... O que é esse tal de bot? Bot é aquele que... É o bot. É o bot. Não, bot? Sabe o bot? Bote salva-vida, bote salva-vida, bote Aquele salva-vida. barquinho, não é o bot? É a seguinte, Paulo, olha só. Eu tive essa experiência uma vez no Iron Talks. Então, eu entrevistei um deputado federal lá e que, impressionante, tinha lá 8 mil, 9 mil pessoas simultâneas durante o programa. E aí, pô, quando termina, que nem agora aqui, a gente está com 14 mil pessoas ao vivo. Não são bots, são espectadores orgânicos. Quando o programa ele acaba, tem uma conta ali no YouTube que ele te fala quantos espectadores entraram, saíram, Reais. deu no total do programa. Quando uma pessoa paga bot, então, por exemplo, lá tem 7 mil simultâneos, acaba o programa, ele não contabiliza. Não, e tem uma Ao lógica. vivo, e Não, eu posso depois? falar, mas tem uma Não lógica. contabiliza. Tem uma lógica que é muito boa nisso que o Sestaro está falando, que é o seguinte: quem está ao vivo pode estar com 30 mil pessoas. Mas aí você tem que bater o olho no like. O like é uma coisa muito importante do YouTube porque ele mostra Também dá pra claramente o engajamento. Tudo bem. Mas comentário, like, comentário Mas tem Felipe, é o vários seguinte, ó. influenciadores que fazem lives gigantescas. O cara tá lá com 15 mil pessoas ao vivo e tem 30 likes, entendeu? Isso não existe. Não fecha a conta. Mas é importante falar isso. No YouTube, quando se coloca bot para assistir o programa, ele não contabiliza no total. É Os que tá com operadores bot aqui... barato, tem bot caro que contabiliza. Vai por mim. Gente, a internet, Vai a própria por mim. inteligência Olha, artificial diz o contrário. eu É só desconheço perguntar. isso. Então, a gente tá com 14 Vai mil, no quase chat 5 mil GPT, Muito likes, bem. tá faltando vai, like. Gemini. Mas o importante é o Tem umas seguinte, 200 mil independente, views é esse que aqui vídeo é hoje. real. Sabe por quê? O Iaguinho, bota na tela o nosso chat aqui. Minha Excelência, às 10 horas e 58 minutos, digita 1 se você é humano e 2 se você é bot. Assim fica mais fácil, né, Regis? Não é melhor assim? Eu quero um saber se você se é temos humano humanos e aqui. 0 se você é E bot. quem é bot? Pois é. É pra ficar bem. Se você é humano, digita 1. Se você é bot, Você é um boto. digita 2. Dá uma olhada, a maioria Tem uma é galera 2. digitando Olha 3, só, Paulo. a O que que é o maioria... 3? O que é o 3? O 3 é todes. Não se O identifica. 3 é todes. Se você é todes, Exato. digita 3 também. Olha aí, atenção, nosso O 3 chat. ainda não está definido, Neste né? momento, com mais de 14 mil telas. E eu acho engraçado que se o cara tá digitando 2 e falando que ele é bot, como que um bot Então tem ele não é interpretação? bot. Então ele não é bot, ele é um não, humano, né? É uma pessoa se fazendo por Acho que bot. as pessoas não Pois é. entenderam a sua pergunta, Paulo. Vocês acham que ficou confusa a minha pergunta agora? Ah, imagina, Eu quero Paulo. entender. Não, a pergunta é claríssima. Eu quero entender se ficou confuso. absurdo. Olha só, as pessoas digitando 14, 22, aí Bem começa. feito, Não, é só Aí 14 começa. mesmo. Bem feito. Quem mandou A fazer pergunta estúpida? É isso aí. loucura. Olha, vamos falar dele agora. O homem que foi impedido de participar de debates por decisão do TSE e ficou fora dos convidados aí da Band, o Pablo Marçal fez uma live durante o primeiro debate. A transmissão, como a gente já mencionou aqui, passou dos 40 mil espectadores simultâneos e lá o candidato pediu que integrantes do Mijão, como ele chamou o partido Missão, deixassem a sua live. Durante a live, o Marçal também afirmou que será lembrado como o soldado que aposentou o Lula. Num outro momento, ele fez uma live junto com Augusto Cury, enquanto ele dizia que não ia participar do debate. Nós temos o trecho aqui para você entender como foi a live de Marçal. Esse pessoal do Mijão que fica escrevendo qualquer coisa aí, sai fora daqui, seus comunista kids. Nós já sabemos a serviço de quem vocês estão. Não adianta você ter um líder neném, nem estudou, nem trabalhou nos últimos 10 anos. Vai falar pra cara trabalhador pra ver se eu aceito a conversa de vagabundo dessa. Sai fora, suas pivetadas. Vocês são uns bichinhos feios, igual esse povo que tá sendo doutrinado. Para com essas feiuras. Seus meninos revoltados com os pais de vocês. Sai daí. Ninguém vai levar vocês a sério, não. Suas panteras cor-de-rosa. Sai fora. Essa hipnose vai acabar. Não faz sentido. Essa hipnose não vai acabar agora. Olhe nos meus olhos. Eu te falo com o meu coração. Se eu não for nada para você, mas eu pelo menos quero ser lembrado como um soldado, em primeiro lugar. Se vocês não me derem a patente de general numa guerra, tá tudo bem. Mas eu serei lembrado como um soldado que aposentou o Lula e erradicou o PT no processo de despetetização desse país.
o presidente do Brasil, ele não vai participar desse teatro. Então, esse debate, ele está comprometido. Se fosse democracia, o presidente do Brasil nunca deixaria de ir. Isso não é uma democracia. Isso não é uma democracia. Se fosse uma democracia, as pessoas iriam respeitar. Não tem como nós continuarmos calados com o sistema. Ou você se revolta, ou você... Muito bem, gente. Esses são trechos aí da live do Marçal. Pô, 40 mil simultâneos é bastante coisa, mas não chegou perto aí da audiência que teve o debate. Ele tava prometendo muito, né? Fazer aquele escarcel lá na frente da... Eu acho que se ele fosse ali na frente da Band, ia render mais cortes. Foi arregão. Tava com medo de quem, será? Você acha? Eu acho que ficou com medo de alguma coisa, não é possível. Ele prometeu que ele ia pra frente da Band, que ele ia render, que ele ia mostrar quem ele era. Ficou dentro de casa? Que medo é esse, Marçal? Talvez a pesquisa tenha desanimado ele. Pode ser. A gente não baixo falou número, disso, Ele né? ou quem o contrata. A gente não falou disso. Contrata? Fala, Diogão. Quem o contrata? Vocês devem lembrar, eu falei a semana passada aqui que tinha um bolsonarismo apostando fortíssimo que o Marçal ia ser excelente para o Flávio ao entrar na campanha, que ia tirar votos do Renan, do Caiado, de sei lá mais quem, que ia fazer um estardalhaço e ia ajudar muito o Flávio. E eu falei, será que tem alguma conversa? Porque ele era assessor contratado do Flávio até virar candidato. Isso é fato real, contratado. Aí sai a pesquisa e duas coisas que eu falei aconteceram. Ele foi um fracasso eleitoralmente, o que teve 2%, e tirou mais votos, principalmente do Flávio, porque desses 2%, segundo o próprio Datafolha, metade foi tirado do Flávio. Ou seja, o Marçal foi de fato um tsunami eleitoral no ano de 2024. Teve muita força e ele próprio se suicidou com aquele laudo estúpido que ele fajutou, inventou. E aqui, agora, ele não é mais uma força política, sem dúvida alguma. É um youtuber que tem youtuber, ou sei lá, que é um cara que nas redes tem força, mas politicamente é um ninguém. Muito bem. Penélope 0%, Nova. né? Hã? 0% de acordo com O Datafolha margem deu de ele erro. 2, né? Mas a margem de erro era 2. 2. Mas é. Pode ser Exato. 0 ou 2. Bem Ele lembrado. deu uma decepcionada, não deu, P? Eu não sei se ele deu uma decepcionada. Eu falei desde o início, inclusive não fui eu essa pessoa que disse que, nossa, apostou no Marçal. Falei desde o O início. bolsonarismo, eu disse. Tudo bem, mas O eu tô bolsonarismo não é uma pessoa só. Por favor, não leve para o pessoal, me interrompendo, Penélope. hein? Ai, acho que eu vou dar um chilique. Fala, P, por favor. Não, eu não ligo. O Diogo pode falar. Pode eu não falar, sou a Pedro. pessoa Não, sabe o que é? É ruim quando você está falando, o outro fica papapá. acho divertidíssimo. Aí não Eu deixar o adoro outro ver as falar. pessoas Uma irritadas. parte rápido faz Adoro. parte. Eu adoro, eu não me irrito, eu me divirto, eu adoro. Eu sei que você se diverte, mas você incomoda os Então outros. é livre, então é livre. Eu Vamos não lá, ligo, posso liberdade. Vamos continuar? todo mundo ficar pelado. O Fala, bolsonarismo é muita gente, né? Então eu só posso falar em meu nome. E é por isso que eu fiz a ressalva. Inclusive, porque eu acho que eu acompanho bastante o que a base procuro saber e tal. Eu não vi o bolsonarismo abraçando o Marçal, não. Eu disse, inclusive, desde o início, que isso podia ser uma estratégia para tentar usar alguém aos 47,5, né, do segundo tempo, que pudesse prejudicar o Flávio. E aí isso não se confirmou. Então, na minha visão, uma coisa é o Marçal ser bom de corte, ser bom de rede social. Isso, de fato, ele é. Isso é inegável. Agora, o que eu olho e vejo é assim, uma galera imitando, sabe quem? Imitando Jair Bolsonaro, sem a autenticidade dele, sem a densidade dele e sem uma distinção que ele fazia. Você pode dizer que o Bolsonaro era duro, que ele tinha um tom até autoritário. Você pode dizer o que você quiser, critique. O quanto quiser, não é uma questão de dizer que ele era perfeito. Mas ele mirava na mídia, ele mirava no poder, ele não mirava no brasileiro. E eu percebo que hoje muitos candidatos fazem essa desqualificação do eleitor. Um chama de canalha, o outro chama de bicho feio. E essas pessoas querem se eleger presidentes do Brasil para governar para todo mundo, para o Brasil inteiro. Inclusive essa parcela de quem ele discorda ou que discorda dele. E aí fica difícil. Muito bem. Cestaro, quer falar aí da live do Marçal para a gente fechar?
O Marçal, a gente já conversou aqui várias vezes, ele não vai chegar até o final dessa disputa eleitoral, ele sabe disso, está cerceado no discurso, então ele está fazendo o que ele pode. Agora, o papel dele, sobretudo, qual é? Levantar o nome do Flávio Bolsonaro e proteger o Flávio Bolsonaro em relação aos adversários que hoje atacam o próprio Flávio. Ele já era um assessor de campanha do Flávio nas redes sociais. E ele veio à disputa, e o tom que ele adota nessa disputa, qual é? De confronto, que é o que o Flávio não faz. E ele tem feito isso como pode, da maneira que pode, e está certo, é do jogo, é a função dele. Agora, gente, enquanto o debate lá na Band estava rolando, nesse último domingo, o Lula estava participando de uma entrevista exibida pela Record no Domingo Espetacular. Durante essa conversa, que foi conduzida pela jornalista Mariana Godoy, o Lula afirmou sentir saudades das eleições que enfrentou nomes do PSDB como Fernando Henrique Cardoso e José Serra. Segundo o presidente, o nível dos candidatos era melhor e as disputas eram mais centradas em propostas e debates, enquanto hoje a presença nas redes sociais passou a ter um peso maior na corrida eleitoral. Lula também criticou a influência da internet na política e falou que as redes sociais deram espaço tanto para pessoas honestas quanto para quem espalha informações falsas. Ele ainda questionou o nível das discussões no Congresso Nacional e destacou seu orgulho pelos avanços na educação, segundo ele, durante os seus governos. Rick Souza, eu queria que você contextualizasse um pouco para nós esta entrevista, né? Porque ela rola numa estratégia também da Record se proteger, né? Não é bem uma novidade que a Record dê espaço para os políticos da situação. Temos que lembrar que em 2018, quando Bolsonaro também não queria participar de debates, quem deu espaço para ele foi a Record. Inclusive, no dia do debate final, o debate da Globo, o Bolsonaro estava ao vivo em uma entrevista no Jornal da Record e, diferentemente do que aconteceu ontem, naquele ano a Record bateu o recorde de audiência com a entrevista. Eles queriam reproduzir isso, sinalizaram que tinha potencial porque iria receber de um bom jogo do Campeonato Brasileiro. Mas o tiro saiu pela culatra. E diferentemente das eleições passadas, em que a Record não fazia muita questão de disfarçar que eles realmente recebiam um mandatário, porque sim, neste ano a justificativa é que o Domingo Espetacular receberá todos os candidatos ao decorrer das próximas semanas, e que o Lula foi o primeiro apenas por uma questão de agenda. Muito bem. E aí a audiência não foi tão boa assim, né? Como você falou, né? Decepcionante. A emissora chegou a prometer para alguns aliados, para alguns emissários do PT, eles acreditavam que teria potencial para chegar aos 2 dígitos de audiência, na casa dos 10, 11 pontos. Eles acreditavam que o jogo que veio antes, Chapecoense e São Paulo, teria uma audiência maior do que realmente teve. O jogo não foi bem, chegou a perder também para o Roda-Roda e para a Patrícia Bravanel, e o Domingo Espetacular foi por tabela. Mas não dá para culpar a audiência ruim do Domingo Espetacular, única e exclusivamente pela entrega do futebol. Mesmo quando ele recebe mal dos jogos, acontece com muita frequência, o pacote que a Record tem não é muito competitivo, ele consegue ter alguma resiliência, consegue ter alguns minutos na vice-liderança. Isso não aconteceu ontem. O Domingo Espetacular foi terceiro colocado de ponta a ponta. Não tem 1 minuto na frente do SBT. Eu, particularmente, sequer lembro a última vez que isso havia acontecido. Agora, gente, o Renan Santos atacou a Record durante o debate da Band neste domingo, depois da decisão de exibir a entrevista gravada com o Lula no mesmo horário do confronto. O Renan chamou a emissora de moleque e disse que a Record deveria se comportar como amiga da democracia. Ele disse que a emissora já ajudou o Flávio Bolsonaro por muito tempo e que agora estaria tentando ajudar o Lula. O Renan também reclamou de não ter sido convidado para sabatinas e debates da emissora e, em nota, o Missão afirmou que a Record não apresentou uma justificativa para a exclusão e que não deveria decidir quais candidaturas o povo brasileiro pode ou não conhecer. Foi uma decisão da emissora, certo, Rick, de não chamar o Renan? Sim, a Record poderia convidar por liberalidade, porque pela legislação eleitoral ele não precisa ser convocado, mas várias emissoras estão fazendo, como a Globo. O Renan vai fazer parte da sabatina do Jornal Nacional. A Record optou por não fazer nada, por tratar como um candidato de segunda classe que não merece espaço,
e que só vai ter cobertura na agenda do Jornal da Record junto com os candidatos nanicos. Mas essa que é a minha dúvida, porque se eu não me engano, o Zema estará nas sabatinas do Domingo Espetacular. E até onde eu me lembro, ele não tem aquela representação dos 5 parlamentares. E que é o mesmo caso do Renan. Então, se eles estão usando essa regra, por que estão levando o Zema? Acho que a pergunta Porque seria você outra. pode fazer a regra com base na pesquisa que for mais conveniente para você. Provavelmente eles escolheram as pesquisas em que o Renan está brigando com os candidatos do PSTU e companhia, e não nas que ele é mais relevante. Mas aí que tá, Rick, não tem pesquisa assim. Tem. Esse é o ponto. Não tem. Eles Quer usaram ver? uma pesquisa estranha mesmo, Não. esqueci o nome. Tem uma pesquisa, eu não vou me lembrar qual é o instituto, que o Renan está com Ó, 2% embolado eu tenho com aqui. Clariana e companhia. Não, eu tenho aqui. Enfim, aí a Record vai utilizar. Enfim, eu tenho aqui as principais pesquisas, as últimas, tá? E aí eu até fiz uma anotação aqui para tentar entender o movimento. Ó, no Datafolha e na Quest, que são, eu acho que as duas que têm maior relevância, o Renan aparece com 4. Na Nexus, que acho que não tem tanto, acho que é BTG, né? BTG Nexus, né? Na do BTG ele aparece com 5. Na Atlas ele aparece com 8. Na Real Time Big Data, que é um instituto usado pela Record, eles têm uma parceria, Record Real Time Big Data, o Renan Santos aparece com 9% das intenções de voto. E na Palver, esse eu acho que é mais desconhecido, ele aparece com 10%. Mas me chama a atenção, ou seja, no instituto em que a Record usa como referência, eles têm essa parceria com o Real Time Big Data, o Renan tem 9%, Rick. É a conveniência. A regra do TSE é muito mal feita. Você não é obrigado a dizer qual é o instituto que você está usando como base. Você pode contratar o Zezinho da esquina para fazer uma pesquisa, desde que ela seja registrada no TSE, e dizer, é a pesquisa que eu estou usando como base, eu quero convidar quem performou bem nessa pesquisa. Não precisa ser necessariamente a do Real Time Big Data. A grande verdade é que a legislação eleitoral do Brasil é uma piada de mau gosto da forma que está formulada, porque gera margem para esse tipo de coisa. Os players, não só a Record, coloco aqui o SBT, a própria Band, a Globo, a Rede TV, que também vai promover sabatinas, eles têm liberalidade para convidar quem eles bem entendem, com base justamente nessa brecha de, ok, tem os obrigatórios por conta da participação no Congresso, mas você pode convidar quem você quiser com base em pesquisa eleitoral. Só que não há uma determinação de qual pesquisa você deve seguir. Portanto, há essa liberalidade das TVs arranjarem um instituto que bem entendem para convidar os candidatos que elas acreditam que têm potencial, que defendem os seus interesses em alguns casos, aqueles que rendem o bloco, digamos assim. Muito a bem. Record acredita que não é o caso do Renan. A Record vai falar que ela fez uma pesquisa entre os funcionários e na pesquisa dos funcionários o Renan não apareceu. Eles vão É um convidar quem critério, eles né? quiserem. É um O critério. critério é se ele for ou não Não for, tem né, gente? critério, Vamos lá. não tem critério. O que foi, Lala? O critério é, se ele for, eu não vou. Eu não vou aparecer aqui, não vou debater, porque o Renan assusta um pouco nos debates, né, gente? Vamos combinar que qualquer um que fosse debater com o Renan, eu acho que ficaria um pouco ali receoso, porque ele sabe render um corte muito bem feito, né? Vamos lá que ontem quem brilhou ali naquele debate foi o Renan. Fala, Mas Diogão. também lá no meio, ali no Mas meio, Tal tava bem no afim de meio ir. entre o Augusto Cury e o Caiado, Você não cara, acha que um ia trucidar hidrante, o Lula? um Eu não hidrante sei. brilharia. Deixa eu só Não trazer a opinião necessariamente aqui do ligado, o Diogo, por hidrante. favor. Fala, Diogão. Bom, o Zema está num partido que tem 6 parlamentares e tinha esse número no dia 20 de julho deste ano, que é quando vale para ir para os debates. Então ele tem que ser convidado para debate, sim. Tá? Então Agora, não tem nenhuma se- pesquisa, é só a regra normal, então, certo? Nesse caso. Não, a questão dos 5% de pesquisa é um acordo, um entendimento feito faz 2 ou 3 eleições atrás, mas não é uma obrigação. A representatividade que é a obrigação mesmo. Então fica esse espaço para convidar ou não. Agora, me parece, a Record perde, porque o Renan, não tenho dúvida, dá mais audiência que o Zema, dá mais audiência que o Augusto Cury. A Record devia pensar também nisso, né? Só que, como é concessão pública, como tem muitos processos que envolvem órgãos onde a influência do executivo pode ser grande junto ao judiciário, e essa história toda de Brasil que a gente sabe, às vezes é melhor abrir mão de audiência, mas satisfazer
a algumas pessoas que estão no poder, não é? Até porque essa própria entrevista do Lula, ela é legal, sem dúvida. Ele tem o direito de não ir a um debate, sem dúvida alguma, e não há como fazer diferente. Mas mostra uma malandragem clara de eu vou tentar sabotar ao máximo o debate da Band e ainda estou deixando meus assessores dizerem que a Band joga contra mim. Não sei de onde que resolveram inventar isso. E aí vou para a Record, que nunca foi lulopetista, nem um pouquinho, ao contrário, e faz algum tipo de acordo para entrar justamente no horário do debate. Malandragem não é ilegal, não é crime, mas ela só existe enquanto o eleitor aplaudir o malandro. Muito bem. Penélope, quero te ouvir, minha amiga, por favor. Tenho muito a falar sobre isso, não. Eu acho que já disse tudo o que eu penso sobre debate, televisão, digital, analógico. É uma questão de tempo. Ninguém mais, de fato. É isso, é escolha. As pessoas, quem quiser saber do candidato, sabe onde achar as propostas dele. Há entrevistas sendo feitas em outros veículos. E aí tem a questão de que, sim, TV é concessão pública. E aí, para quem é mais liberal, né, entende que, monopólio não é legal, né? E mercado é liberdade de escolha. É isso. E aí, curtiu o corte? Então dá aquela ajudinha, deixa o seu like, compartilha e se inscreve no canal. Um abraço e até o próximo vídeo, porque o futuro é glorioso.